Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus Cristo, para falarmos a respeito de um assunto da doutrina espírita. E o que eu trago hoje para vocês é um assunto extremamente comportamental, habitual nosso, mas que através dos ensinamentos de Jesus a gente pode aprender a superar essa nossa má tendência. Porque eu quero falar hoje a respeito da reclamação e da queixa. Reclamamos tanto em nossa vida, nos queixamos de tantas coisas, isso talvez seja uma tendência secular, talvez milenar de nossos espíritos. E antes de começarmos realmente a abordar o tema, vamos equilibrar nossos pensamentos e nossos corações através de uma prece. Então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo, agradecemos por sua intercessão junto a nós, por todos os seus enviados, a espiritualidade do bem, os nossos guias e mentores particulares, todos aqueles espíritos abnegados, dedicados, que vêm ao nosso encontro para nos ensinar, para nos intuir, para ajudar na nossa reforma íntima, na nossa renovação espiritual. Com esse sentimento de gratidão, sentimos uma luz que provém do alto, penetrando em cada célula do nosso ser e nos regozijando com paz, com harmonia. Mais uma vez, sentimos o amor de Jesus e através desse amor vamos espargir luz, harmonia e prosperidade para todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus. Enfim, Chico Xavier nos ensinou que reclamar é ferir-se. Por que reclamar é ferir-se? O que o Chico quis dizer com isso? Eu vou tentar elucidar isso com uma pergunta extremamente interessante. Se você pudesse, hoje, comer as suas palavras, seus sentimentos, seus pensamentos e as suas emoções, a sua alma estaria nutrida ou envenenada? Talvez você esteja pensando, poxa Marcelo, pegou pesado já logo no início. Mas é isso mesmo. O que a reclamação faz conosco? Cada vez que a gente reclama, as nossas palavras negativas, os sentimentos, as emoções negativas que estamos emanando, elas retornam para nós. Abrem pontos de negatividade para que enfermidades espirituais, para que pensamentos nocivos, para que energias deletérias, para que nossos irmãos menos afortunados, que querem impedir nosso progresso, se associem a nós. Então hoje, quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você se queixou do sol, da chuva, do calor, do frio, de algum parente, do trabalho, de algumas tarefas que tinha que desenvolver? Quantas emoções negativas e sentimentos negativos, pensamentos ruins, nocivos, não vieram até você? Imagine você comendo tudo isso. Você não come uma comida que está estragada, embolorada, não é isso? Porque te faz mal. Da mesma forma, pensamentos nocivos, queixas, reclamações nos fazem mal. Vamos lembrar da hiena
né? A hiena do ó dia, ó céus, que azar. Do leão otimista e a hiena toda negativa. Será que é assim que nós estamos vivendo os nossos dias? Com reclamação? Ou será que a gente, nos remetendo a outro desenho animado, nós somos igual o Pato Donald, todo irritado, né? se espezinhando, brigando com o mundo? Será que ao invés de ó dia, aos céus, uma reclamação, a gente é aquela reclamação briguenta? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Será que nós estamos agindo assim? Ou será que aproveitamos as redes sociais para meter a boca no mundo e falar mal de todos e de tudo? Seja de política, de religião, de tempo, de futebol ou de qualquer outra coisa, mandando inclusive mensagens indiretas com os posts de frases feitas? Será que é esse o tipo de reclamação velada que estamos fazendo? Ou será que a gente é aquela reclamação, oh Deus, oh Papai do céu, oh Jesus, eu não mereço tanto, me ajuda? Será que é essa reclamação que temos feito? Ou será que a reclamação nossa é mais incisiva? Oh Deus, quem você está pensando que você é? Tem gente que age assim, briga com Deus, briga com Jesus, briga com seu guia, com seu mentor. Estamos reclamando do quê? De pequenas pedradas que tomamos, talvez, no nosso caminho, sendo que Jesus está barrando as grandes avalanches que poderiam acontecer na nossa vida? Será que a gente tem noção de quanto somos protegidos pela espiritualidade do bem, pelos nossos guias e mentores que amorosamente estão aqui ao nosso lado? Então, para que se queixar? Uma outra pergunta: qual é a utilidade, qual é o benefício de viver reclamando? O que a reclamação traz para você? Me cite alguma coisa positiva que ela traz? Não, não tem. E qual que é o problema da reclamação, o problema da queixa? Primeiro, a gente não se percebe como um reclamão, né? Se eu te perguntar, você é um reclamão? Talvez a sua resposta muito provavelmente seja não. Mas será que é isso que os outros acham? Será que quando você chega a um grupo, você já começa, tá difícil, pandemia, emprego, calor? Isso é reclamação. A gente tem até a reclamação como uma espécie de puxar assunto, né? Conversa de elevador, puxa vida, falar do tempo. E aí normalmente falar do tempo é uma reclamação, ao invés de falar, olha que dia maravilhoso, que céu maravilhoso, que céu azul, bendita chuva, livrando os miasmas da atmosfera. Não, a gente está sempre reclamando, parece. Então, por que a gente tem essa predisposição? Por que essa carga negativa que a gente já começa a emanar com a reclamação? Para com isso. A queixa nos cria uma predisposição a adoecer o espírito. E adoecendo o nosso espírito, adoecemos o nosso corpo. Quando eu emano uma reclamação, novamente, vou frisar, a gente abre caminho para energias negativas. Essas energias negativas penetram no nosso perispírito e podem chegar ao nosso corpo. Quanto mais a gente reclama de uma situação, de um fato, de uma pessoa, de qualquer outra coisa, é como se a gente estivesse colocando espinhos no nosso perispírito. E esses espinhos que a gente não arranca. Por quê? Ao invés de agradecer por uma situação difícil, por um obstáculo que serve como prova para a nossa melhoria, a gente reclama. E a gente vai, com essa reclamação, com esse espinho que está na nossa pele, ao invés de arrancar, a gente vai lá, todo dia apertando, e ele vai inflamando. E vai criando uma chaga, uma ferida muito forte. Novamente te pergunto, qual a utilidade de viver reclamando?
Se o teu mal não tem remédio, por que reclamas? E se o teu mal tem remédio, por que reclamas? Então pensa bem, se você tem um mal que não tem como superá-lo, isso pode ser uma doença do corpo, isso pode ser a perda do emprego que já aconteceu. Por que está reclamando? Cara, eu vou para outra. Perdi o emprego, vou para outro. Acabou um relacionamento, vou para outro. Com os aprendizados que essa perda me trouxe. Então eu tenho que começar a trabalhar positivamente essas coisas. Por mais difícil que seja. Como é que eu vou superar o obstáculo? Agora, se o seu mal tem algum remédio, então vai lá, para de reclamar, tem atitude, soluciona. Vai adiante, segue. No livro Consolador, do Emmanuel, com psicografia do Chico, na questão 196, há uma pergunta: como encaram os guias espirituais as nossas queixas? E a resposta que o Emmanuel nos traz é muito simples para a gente aprender. Muitas das reclamações das suas queixas são consideradas verdadeiras preces pelos amigos espirituais, dignas de carinhosa atenção dos amigos desencarnados. Por quê? Porque essa queixa não é uma reclamação contra todos, não é reclamação contra as coisas, contra o tempo, contra a política, economia ou qualquer outra coisa. É uma queixa... puxa, pai, essa pandemia, essa doença, essa dificuldade que a gente está passando, física, espiritual, seja lá o que for, que saibamos aprender com ela, que saibamos superá-la. Então essa queixa se torna uma prece. A gente está, na verdade, não é uma reclamação, a gente não está entendendo o porquê da situação. Mas o que a gente pede é força, o que a gente pede é luz, serenidade, tolerância. É o que a gente faz na nossa prece. Agora, conforme o Emmanuel explica pra gente, a maioria dessas queixas não passa de lamentação estéril, de reclamação inútil, a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. E aí são as reclamações. Ah, o mundo não merece essa pandemia, pai. Não merece essa pandemia? Ah, a tal pessoa tão boa, não merece essa doença. Não merece essa doença? Nós não sabemos os caminhos. Nós não conhecemos o planejamento reencarnatório dos outros. Nós não conhecemos a nossa vida pregressa em outras existências para nos julgarmos merecedores de alguma coisa ou não. Então, quando algo vem diante de nós, uma dificuldade, um obstáculo, ao invés de se queixar, como o Emmanuel ensina, pede força, pede paz, pede luz, pede serenidade, não como reclamação, mas como realmente uma oração. Ao invés de olhar aqui para o teu guia espiritual, né? Poxa, meu guia aqui, quem sou eu, né? Se Jesus fosse um guia meu particular. Mas o teu guia que está aqui do teu lado, que é um intercessor de Jesus aqui, preposto de Jesus para te auxiliar, pede a Ele: meu guia, meu protetor, me auxilia, me intua a boas decisões, a bons pensamentos, sem jogar a responsabilidade para Ele, porque o livre-arbítrio é seu. Então chega da queixa, vamos entender a queixa. Nós não somos vítimas da situação, é uma lei natural de ação e reação. Por que passamos pela provação, pela dificuldade, pelo obstáculo? Porque é necessário para o nosso crescimento, porque é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. A dor que nós estamos passando é um sinal de alerta, é um sinal de alerta que algo está errado. Será que você deixou de fazer alguma coisa? Será que você foi omisso? Será que a sua atitude não foi correta? Será que esse sinal de alerta, essa luz vermelha que está lá piscando, não é para que você mude seus pensamentos ou suas atitudes?
Nós temos o livre-arbítrio. Aquela velha história que todo mundo conta da fechada do carro às 6 horas da manhã, né? A maioria dos palestrantes, dos oradores falam isso no centro, mas quando você toma uma fechada no trânsito às 6 horas da manhã, você tem a escolha de ficar se queixando o dia todo, voltar para casa reclamando daquela fechada que aconteceu às 6 da manhã, ou então simplesmente de tomar a fechada, tá bom, você pode até ter ficado irritado, com raiva na hora, mas aí logo depois se equilibra, vai com Deus, irmão, que o seu guia te traga prudência e que eu vou seguir o meu caminho em paz e harmonia. Então para de reclamar, para de se queixar, deixa de ser chato. Chega, você não gosta quando as pessoas ficam reclamando do seu lado, não é isso? Então também, vamos deixar a reclamação de lado, vamos nos curar do DNA da queixa. Parece que é uma herança que está na nossa genética, seja lá por algum motivo, e a gente fica escravo desse vício, desse hábito da reclamação. Começa a olhar com mais positividade para o seu dia. Meimei nos ensina, num trecho muito bonito, me perdoem que eu não me lembro de qual livro mas a Meimei fala assim: ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida, que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Então, por mais que venham as trevas, no dia seguinte haverá a luz. Por mais que hajam espinhos no seu caminho, continue exalando seu amor, sua beleza, do espírito perfectível que és. No entanto, enquanto a gente continua se queixando, como é que a gente vai olhar para a beleza, para o futuro, ter fé e ter esperança, com uma carga negativa tão grande? Veja que a queixa tem algumas características inerentes a ela. Primeiro, que a lamentação é inútil. Como eu falei lá atrás, se o teu mal tem remédio, tem uma atitude, então não precisa reclamar. Se o teu mal não tem remédio, aceita e com fé, com esperança, com boa vontade, com entusiasmo, batalha. Vence a luta pela qual você mesmo escolheu vir aqui para travar, para batalhar. Quanto mais a gente se queixa, como outra característica dela, nós acabamos nos iludindo, tendo uma crença que a vida é difícil. E isso vira uma patologia, uma doença comportamental. Cria um autoconvencimento que a gente não é merecedor, que a nossa vida é complicada, que a nossa vida é difícil, que tudo é ruim, que a Terra é um planeta de provas e expiações e por isso eu mereço. Tem o karma das dificuldades. Calma, não é por isso. É de provas e expiações que normalmente nós escolhemos, que são necessárias para nosso desenvolvimento ou para nossa evolução. Um caso ou outro pode haver compulsoriedade? Sim, mas é benéfica para nós. Vamos mostrar a nossa força e superar as adversidades. E outra característica da queixa é que ela vicia o ambiente. Se você chega, está tudo harmônico, e alguém chega no ambiente fazendo reclamação, aquilo já contagia todo mundo. Não é isso? Pensa num ambiente, está todo mundo numa boa, e chega alguém reclamando, gritando. É nocivo. Estraga você e estraga os outros. Então não é positivo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec perguntou, no momento da codificação, para a espiritualidade. Os espíritos influem
sobre nossos pensamentos e nossas ações? E aí tem a resposta da espiritualidade. A esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E aí muitos de nós utilizamos a máxima, já que são os espíritos que dirigem, né? Então eu sou marionete, eu não tenho culpa, porque são as más influências, são os meus obsessores. E aí você começa a reclamar, mais uma vez. E na questão 467, para você não ficar achando que você é manipulado, o Kardec pergunta, pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E a resposta da espiritualidade, sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Pronto. Tomou na cara, reclamão. Se você continuar com pensamento negativo, com frases negativas, com energia, com carga ruim, é você que está atraindo a influência negativa. Então a responsabilidade pela atração é minha, é sua, é nossa. Quem você prefere atrair? Espíritos benevolentes, espíritos bons que te influenciam ao bem? Ou os irmãozinhos menos desenvolvidos, desamparados, trevosos? Cabe a cada um de nós fazer essa escolha. Na questão 909, ainda no Livro dos Espíritos, o homem poderia vencer as suas más tendências, digamos a má tendência da reclamação, da queixa, pelos seus esforços? E a espiritualidade nos ensina, sim, e algumas vezes por fracos esforços. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços. Olha a espiritualidade nos ensinando. Precisamos nos esforçar para vencer as tendências. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre um reclamão, um Gabrielão. Não, para! Cabe a nós mudarmos, neste momento, o nosso pensamento. Lógico, é um hábito. Se é um hábito, vai demorar, não é como ligar e desligar uma chave. É um hábito, então você vai ter que começar a ter um pensamento. Cada vez que você reclamar, aceitar que é um reclamão, mudar. E aí como que eu vou mudar? Reclamei de novo. Pai, perdoa pela reclamação e que eu comece a melhorar. Para vencermos essa má tendência, vamos pensar numa reprogramação comportamental. Aceitar o mau hábito, como eu disse, é a primeira questão, e aí a gente trabalhar nossa força de vontade para substituir esse velho comportamento. Então vamos pensar 3 etapas. Primeiro, compreender os inconvenientes que esse comportamento nocivo traz para você. Isso é aceitação. Compreenda, reclamação faz algum bem? Queixa faz algum bem? Não. Por quê? Veja todos os inconvenientes que isso te traz. Aí exercita a sua vontade de mudar. Eu vou mudar, eu preciso mudar porque eu não quero mais essa situação negativa à minha volta. E aí estabelece um novo condicionamento. Cada vez que eu perceber que eu estou fazendo uma reclamação, como eu acabei de dizer, o que você vai fazer? Faz uma prece, ora, que sejam apagadas as energias negativas da sua reclamação, que aquela pessoa para quem eu fiz uma reclamação receba energias positivas, que aquele fato do qual eu reclamei possa receber a boa influência da espiritualidade benévola. E começa a mudar. Começa a elogiar. Ofereça todo dia 3 elogios. Olha só. Não aquele elogio falso, um elogio sincero. Nossa, meu bem, meu amor, que comida saborosa. Obrigado por fazer isso. Gratidão, chefe, colega de trabalho, por me auxiliar nesta tarefa. E lembre-se, estamos em tratamento, temos a doença da queixa, estamos em tratamento. Às vezes a gente vai cair, vai tropeçar, vai reclamar, mas estamos em tratamento. O seu progresso, o seu crescimento depende de você aceitar, saber que vai tropeçar
mas que você tenha a capacidade de se levantar. Então abasteça a sua vitalidade, atitude positiva, pensamento positivo e oração, oração, oração. Oração é fundamental. A cada queixa, reflita, perdoe, perdoe-se e agradeça pela oportunidade. Eu reclamei, que bom que agora eu estou percebendo as minhas reclamações. Antes talvez você nem percebesse isso e começa a ser mais positivo. E lembre-se, prece, vigiai e orai. Vigia suas más tendências e ora para que você persevere, para que você supere as dificuldades. A prece torna o homem melhor, como nos ensina a espiritualidade. O espiritismo, a doutrina espírita, nos conduz ao progresso intelecto-moral. O ser humano melhora seu raciocínio, suas emoções e com isso se eleva, se sublima, melhorando o indivíduo, um a um, cada indivíduo. A gente pode fazer que na Terra, no nosso planeta, haja mais paz, haja mais solidariedade, haja mais amor. Quando as pessoas olharem para você e perceber que você parou de reclamar, que você está sereno, harmônico, tranquilo, como você consegue? Você vai virar um foco de luz, vai auxiliar as pessoas nesse caminho. Nós adotamos a religião da fé raciocinada. O Espiritismo é a fé raciocinada. Os princípios básicos têm que ser compreendidos para então se traduzirem na nossa vivência. O que eu quero dizer com isso? A fé raciocinada, a gente tem que entender, tem que compreender, não é dogmática. Então eu tenho que entender que a queixa, que a reclamação não traz nenhum benefício para mim. E por mais que seja uma exasperação, por mais que seja uma válvula de escape, você tem que entender que isso só vai desequilibrar, desarmonizar suas células, os seus chakras, afetar o seu corpo, afetar o seu perispírito. Não tem nada de positivo, então raciocine a respeito disso. E raciocinando e aceitando que não há benefícios em se queixar, você vai começar sempre que reclamar, acender uma luz. E quando acender essa luz, você vai emanar uma prece, vai proferir uma prece, uma oração. Ou então, você vai continuar desse jeito, continua se queixando da vida, continua reclamando. A escolha é sua, a escolha é minha, o livre-arbítrio é nosso. Mude a sua vida, impacte positivamente aqueles que te cercam, começando por você. Comece a se amar, comece a se perdoar, comece a trabalhar as suas queixas, ao invés de envenenar a sua alma, nutra a sua alma de pensamentos positivos. Chega de queixa, basta de reclamação. É um convite que eu faço a cada um de vocês, meus queridos irmãos. Eu agradeço pela atenção de vocês e gostaria de mais uma vez, gostaria de pedir a vocês que mais uma vez fechemos nossos olhos e elevando o nosso pensamento alto, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, que tanto nos ensinou. Com eflúvios, com bons pensamentos, rogamos ao Pai que entendamos que as queixas, que as reclamações não trazem benefícios para nós e que através da nossa fé raciocinada possamos superar as nossas más tendências e dessa forma sermos faróis, sermos luz para todos aqueles que nos cercam e numa espiral ascendente, crescente de amor, possamos transformar a humanidade. Gratidão, Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.